O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, declarou hoje que pautará a urgência do projeto que garante aos passageiros de companhias aéreas o direito a levar uma mala e uma bagagem de mão sem custos adicionais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que o parlamento não vai aceitar a cobrança de bagagem de mão por parte das companhias aéreas. A declaração foi feita nas redes sociais e coloca pressão sobre as empresas do setor que voltaram a discutir a possibilidade de cobrar pelo transporte das malas leves levadas pelos passageiros a bordo. Segundo Hugo Motta, o consumidor precisa ser prioridade e não pode ser penalizado com o que ele chamou de abuso. Ele informou que vai colocar em votação o pedido de urgência do projeto de lei de autoria do deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo. Pela proposta, os passageiros terão o direito de levar uma mala de mão e um item pessoal, como mochila, bolsa ou pasta, sem cobrança adicional, tanto em voos domésticos quanto internacionais que operem no território brasileiro. A medida segue as regras estabelecidas pela ANAC, que define os limites de peso e tamanho dessas bagagens. O texto também proíbe as companhias aéreas de oferecer tarifas que excluam ou limitem esse direito. Somente em casos em que a bagagem exceda os limites permitidos, poderá ser cobrado o despacho com valores proporcionais ao excesso. A cobrança pelo despacho de malas foi liberada em 2017, quando a ANAC, lá atrás, alterou as regras do setor. O ministro das Relações Internacionais do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Os dois foram acompanhados por equipes técnicas e debateram a relação comercial entre os dois países. Por isso, vamos ao vivo a Nova York conversar com o nosso correspondente Pedro Paiva. Boa noite, Pedro. Conta pra gente, então, como é que foi esse encontro, todos os detalhes. Contigo. Boa noite, Carolina. Boa noite também a todos que nos assistem. Olha, de acordo com o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, a reunião foi ótima, descontraída e muito produtiva. Isso nas palavras dele. Ele não deu muitos detalhes, no entanto, do que exatamente foi debatido. Essa reunião, que aconteceu durante a tarde na Casa Branca, era muito aguardada, principalmente pelos produtores brasileiros, que buscam o fim das tarifas de 50%, ou pelo menos uma diminuição dessa tarifa sobre os produtos brasileiros que são vendidos aqui nos Estados Unidos. O encontro foi visto pelo governo brasileiro como uma reunião muito produtiva e como um pontapé inicial na reaproximação dos dois governos. A ideia, inclusive, era preparar o terreno para um encontro futuro entre os presidentes Lula e Donald Trump, que pode acontecer agora no fim do mês na Malásia, durante o encontro da ASEAN, a Associação dos Países do Sudeste Asiático. O ministro Mauro Vieira confirmou hoje a repórteres que essa segue sendo uma possibilidade, mas que dependeria de coincidências de datas. A reunião foi dividida em duas partes. A primeira, de aproximadamente 20 minutos, foi entre Mauro Vieira e Marco Rubio apenas. Depois, uma segunda, que durou em torno de 50 minutos, foi com a participação das equipes técnicas. Um dos nomes do governo americano que participaram desse segundo momento foi o Jamieson Greer, que é o responsável, o representante do comércio dos Estados Unidos, o que indica uma conversa mais focada nas relações comerciais entre os dois países. O ministro Mauro Vieira deu agora há pouco em Washington uma coletiva de imprensa. Ele descreveu a reunião como, abre aspas, o início auspicioso de um processo negociador com o objetivo de normalizar as relações e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. Fecha aspas. Mauro Vieira compartilhou que durante a reunião ele falou sobre a necessidade dos Estados Unidos reverterem as medidas adotadas contra o Brasil a partir de julho deste ano. Ele falou, contudo, que entende que isso demandará um processo de negociação que se iniciará nos próximos dias. Agora de noite, o governo brasileiro divulgou uma nota conjunta do ministro Mauro Vieira, do secretário Marco Rubio e do representante do comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. A nota afirma que, abre aspas, o secretário Rubio, o embaixador Greer e o ministro Mauro Vieira
concordaram em colaborar e conduzir discussões em várias frentes no futuro imediato, além de estabelecer uma rota de trabalho conjunta. Ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização de reunião entre o presidente Trump e o presidente Lula na primeira oportunidade possível. Fecha aspas. Mauro Vieira também falou com a imprensa sobre o encontro de Lula e Trump. Ele afirmou que não há data ou local confirmados e que tudo vai depender da agenda de ambos. Em resumo, não saiu nada de concreto desse encontro, o que era o esperado. Como eu disse anteriormente, essa foi uma preparação de terreno, por assim dizer, e qualquer anúncio de acordo ou de redução de tarifas só deve acontecer, e claro, se acontecer, durante o encontro entre os presidentes. Carolina, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, viu, Pedro, pelas suas informações. Ótima noite para você. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!